Pode aplaudir ao Senhor? Para o Senhor pode ser mais alto, não pode não? É para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele os nossos aplausos. Amém, queridos? Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz estejam convosco, queridos. Amém? Amém, queridos. Um culto maravilhoso, onde eu tenho a plena convicção que eu e você sentimos a presença do Espírito Santo, não foi? E Ele está aqui, ó, Ele continua aqui. Ele não estava só habitando nos louvores, Ele continua aqui neste momento. Amém? E a minha oração nesta manhã é para que você continue conectado a ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a sua caminhada, aquilo que Ele tem para a sua jornada, queridos. Amém? Então, cuidado, não se distraia, porque às vezes o inimigo ele quer tirar a sua distração para você perder a palavra rema, a palavra revelação para a tua vida. Amém? E eu creio, queridos, porque o culto ele tem duas vias: aquilo que nós ofertamos a Deus, as nossas ofertas, as nossas adorações, o nosso louvor, mas também tem uma outra via, que é aquilo que Deus manda do céu para nós. Amém? E nós temos recebido muito, sabe por quê? Porque somente a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela é suficiente para as nossas vidas. Amém? Porque ela que conduz, é essa presença que nos ajuda. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar a amada igreja para abrir as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Sabe, queridos, enquanto você vai procurando aí, eu quero dizer para vocês, irmãos, que esta igreja tem sido um hospital de Deus. Amém? Muitas vidas têm sido tratadas, curadas, libertas através deste ministério, queridos. Então isso é todo louvor, toda honra e glória do Senhor, mas você faz parte deste ministério. Amém? Já encontrou aí? Já encontraram? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo, se eu e você não aprendermos a orar com toda a intensidade, eu acredito que nunca mais nós iremos aprender a orar, porque o que nós estamos passando, o que está acontecendo, é para mim e para você aprendermos a orar, aprendermos a buscar ao Senhor. E se nós não aprendermos nesse momento, nesse instante, eu acredito que nós não vamos mais aprender, porque Deus parou tudo, para que eu e você pudesse voltar ao primeiro amor, a voltar às raízes, a voltar a buscar Ele intensamente. Amém? Vamos lá. Ezequiel capítulo de número 37, a partir do verso 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outras versões diz sequíssimos. No verso 3 ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Terão o quê? Terão o quê? Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um som de chocalho,
e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Verso 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te louvar mais uma vez, te engrandecer pela tua palavra, Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo, nosso amigo, Senhor Deus, nosso Consolador, nos pegue por dentro de jeito, Senhor, e que esta palavra venha trazer vida. E eu já declaro isso, Senhor, vida neste lugar. Eu já declaro a tua presença neste lugar. Eu já declaro, Senhor Deus, que este lugar está cercado com os teus anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero dar um tema para essa mensagem de hoje: avivamento no vale. Este texto é um dos maiores cenários de avivamento da Bíblia, mas eu também acredito que é um chamado missionário, porque o vale de ossos secos representa nações, representa povos, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele tem este vale, que o profeta é levado a esta visão deste vale, é um chamado missionário, é um chamado da igreja para levar as boas novas, para declarar a palavra do Senhor para esses povos indígenas, para essas nações que ainda não conhecem a palavra do Senhor e que vivem secas, que vivem sem sentir a presença de Deus, que vivem no mundo por não conhecer ainda a palavra do Senhor, são rodeadas de pensamentos mundanos e não conhecem. Por isso a igreja é um chamado missionário para a igreja. Para você que tem um chamado missionário, este é um texto para você. Amém, queridos? Interessante de que John Wesley, ele diz assim, John Wesley, ele pedia a Deus: Senhor, manda-nos um antigo avivamento, sem seus defeitos, mas se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Mas o que ele pedia era um grande avivamento, era um avivamento. Acredito que avivamento primeiro precisa começar dentro de nós. Um grande avivamento, ele começa em mim, na minha casa, começa através de mim. E John Wesley, ele diz: Senhor, me dê apenas 100 homens que amem tão somente o Senhor e odeiam o pecado, que eu abalarei o mundo. Isto é um avivamento. 100 homens, às vezes nós queremos milhares e milhares e milhares. Não, ele pedia: me dê apenas 100 homens para abalar o mundo, que amassem somente ao Senhor e odiassem o pecado. Queridos, como saber se eu e você estamos precisando de um avivamento? Como que eu e você saberemos se estamos precisando de um reavivamento? Nós precisamos quando não conseguimos mais sonhar. Nós precisamos de um avivamento quando não conseguimos mais crer que Deus pode mudar uma situação, que Deus pode mudar um problema, que Deus pode transformar vidas. Ou quando não conseguimos mais ter esperança, esperança de um Brasil melhor, esperança de uma Vilhena melhor, esperança de uma igreja, esperança
Nós precisamos de um avivamento quando isso começa a adormecer dentro de nós. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não preciso. Mas se isso são sintomas, posso dizer, de que eu e você precisamos. Precisamos de um revivamento, queridos, quando a nossa alegria, minha e sua, de servir ao Senhor está acabando. Nós precisamos de um avivamento quando a minha alegria é sua, não quer mais ir numa célula. Nós precisamos de um avivamento quando a minha alegria, a sua, de servir ao Senhor aqui na casa do Senhor, já não tem mais. Nós precisamos deste avivamento quando os dons do Espírito Santo estão se apagando em nós. Tem muitos que têm os dons de pregar, dons de evangelizar, dons de ser missionários, mas esses dons têm se apagado, dons de ser levitas do Senhor, de adorar, mas tem se apagado com o tempo, com a pandemia, com as circunstâncias, tem se apagado. Talvez eu e você se encaixamos em algo assim, se encaixamos em algo parecido. Talvez o Espírito Santo esteja aí pegando você por dentro e te mostrando uma outra situação, de que você tem este dom, que Deus já se manifestou sobre a sua vida, mas ele está adormecido. Você deixou ele adormecer por causa das circunstâncias deste ano, de quando iniciou a pandemia, quando a igreja fechou e nós iniciamos os cultos online. Talvez nós deixamos, adormecemos, e nós precisamos entender isso é muito sério, meus irmãos, que quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do quarto de escuta, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, nós somos paralisados. Nós somos paralisados, talvez não de um dia para o outro, mas a paralisação ela começa a acontecer de degrau em degrau. Quando iniciou a pandemia, você não estava adormecido, eu não estava adormecido, nós não estávamos como aquele vale de ossos secos, mas com o decorrer do tempo, com o decorrer dos meses, a nossa expressão que isso vai acabar, e não vem acabando, e não vem acabando, e a gente vem, sabe o que? A gente vem adormecendo, degrau a degrau. Nós vamos nos afastando do Senhor de degrau a degrau. Já não oramos com fervura, já não levantamos os nossos braços, já não adoramos ao Senhor como nós adorávamos quando conhecemos, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor. Quando nós levantamos a nossa mão e dissemos assim: Senhor, a minha vida é sua, eu entrego, o Senhor é o dono da minha vida. Muitas coisas têm adormecido, não choramos mais na presença do Senhor. Vemos algo acontecer aí fora, vemos algo acontecer, estupro, vemos pessoas sendo homicídios, e a gente não liga mais para isso. É normal? Isso não é normal. Como igreja isso não pode ser normal, não pode. Mas por que isso acontece? Acontece porque nós vamos nos afastando, nós vamos saindo do posicionamento, nós vamos saindo da direção, da visão que o Senhor nos deu. E olhando este texto, muitas vezes ele retrata a minha vida e a sua vida espiritual, a nossa condição espiritual. Quando olhamos para este cenário, queridos, vemos um vale cheio de ossos secos, mas na realidade
nos chamou. Não exercer mais, não poder mais louvar, não poder mais adorar, porque lá no Salmo 137 ele diz assim: ei, cante, toque ao Sião, e ele diz: eu não posso, estava sem esperança, porque eles estavam num vale, eles estavam numa escravidão. É muito triste isso, querido. E uma pessoa frustrada, nós precisamos entender, ela fica sentada. Uma pessoa frustrada, ela se prostra diante das condições que ela está passando. Em outras palavras, talvez você chegou aqui frustrado. Talvez você tenha se prostrado diante das condições que você tem passado. Talvez você chegou hoje, no dia de hoje, sem esperança, sem crer, sem acreditar, prostrado, pendurou as suas harpas, dizendo assim: eu não quero mais servir ao Senhor, não quero mais cantar ao Senhor, não quero mais pregar para o Senhor, não quero mais ganhar vidas para o Senhor, não quero mais ser um missionário, não quero. Talvez você chegou hoje aqui cansado das situações que a pandemia trouxe dentro da sua casa, que você disse assim: cansei, chega, acabou, meu casamento acabou. Talvez você chegou aqui não tendo mais esperança que o seu filho possa voltar à casa do Senhor, ou que ele possa entregar a sua vida para o Senhor. Talvez você chegou aqui no dia de hoje, sabe como? Desacreditado, que tudo o que você faz dá errado, que tudo o que você plantou você não colhe, que tudo o que você está fazendo nada está acontecendo, e você está frustrado. E uma pessoa frustrada, ela pendura os seus instrumentos. Uma pessoa frustrada, ela pendura os dons do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, sobre você, o seu chamado. Muitos têm pendurado o chamado, tem colocado num canto, tem deixado, fica lá, e essa era a situação que o povo estava passando, queridos. Mas deixa eu dizer algo poderoso da parte de Deus. Mesmo no cativeiro babilônico, mesmo prostrado e mesmo sem esperança, Deus fala contigo, amém? Não importa em qual situação que você está, se você está prostrado ou não importa, Deus, Ele fala contigo, Ele quer falar. Fernando, é isso? Ele quer. Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2, Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Olha, preste atenção. Deus somente falaria com Ezequiel em pé. Não importa as condições que você está, não importa o vale que você está passando, mas quando Deus quer falar com você, Ele te pede para você se posicionar de pé. Jeremias, levanta-se, levanta. Jeremias, levanta. Jeremias se levantou e ele disse assim: agora você desce à casa do oleiro. Primeiro, querido, para Deus nos posicionar, querido, primeiro para nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar, primeiro Ele nos levanta. Ele pede para eu e você nos levantar, para Ele falar a palavra e nos posicionar. E é isso que Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Deus quer de mim e de você uma postura como igreja. Deus quer de mim e de você uma postura, posicionamento, se levantar como igreja do Senhor. É isso que eu e você precisamos. Mas eu quero tratar algumas coisas no capítulo 37, começando pelo verso 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Lemos no versículo 1, queridos, que Ezequiel foi levado por uma visão. Ele não estava lá em corpo físico, ele foi levado por uma visão a um vale.
E no vale, o vale na Bíblia significa lugar de luta, lugar difícil. O próprio salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O próprio salmista diz isso. Este vale pode ser um momento que você esteja passando, um momento financeiro, um momento no seu casamento, no seu próprio ministério, na sua própria liderança. Enfim, vale é um dos piores lugares, é onde nós temos medo, é onde se sofre o sentimento de culpa, de perdas, de desprezo. É o lugar onde eu e você passamos dificuldade. Eu falo para você, queridos, cada vez que eu oro para Deus me tirar do vale, mais Ele me afunda no vale, mais no vale eu estou. E às vezes eu pergunto: Deus, por que tudo isso? Sirvo ao Senhor, faço isso, faço aquilo. Aí é algo que vem sempre ao encontro. Foi Deus que transportou o profeta, não foi o profeta que quis estar lá. Vocês entenderam? Tem vale na sua vida que Deus te leva até lá. Deus te leva você até lá, para você entender o que está acontecendo. Deus te leva você no vale, como a mão do Senhor está sobre mim e está sobre você, que eu acredito que você está aqui não foi por conta própria, foi porque a mão do Senhor te empurrou até aqui, neste dia. Sabe, queridos, tem vale na sua vida que Deus, Ele não vai te perguntar se você quer ir, porque com certeza você vai dizer: eu não quero. Ninguém quer passar por vale nenhum, ninguém quer passar por dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Eu aprendi uma lição muito forte aqui. Porque no vale, muitas vezes, vou recapitular um pouquinho. Porque muitas vezes nós estamos olhando a Deus, para Deus na mesma posição. Os nossos olhos estão nos mesmos olhos, na mesma altura da direção de Deus. Por isso que Deus nos coloca no vale, sabe por quê? Porque no vale nós precisamos olhar para Ele, não de frente para Ele. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vale é para a gente olhar para o Senhor. Vale é para clamar ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. E Ezequiel entendeu que foi a mão do Senhor que levou ele até lá. Foi a mão do Senhor que levou ele até lá. Sabe o que eu aprendo com isso também, queridos? Que a mesma mão que levou o profeta Ezequiel a este vale, é a mesma mão que continuou com ele neste vale. A mão do Senhor não abandonou Ezequiel lá no vale. É só você ler, é só você prestar atenção. Foi a mesma mão, a mão que levou foi a mesma mão que continua. Então, se você, onde você está, Deus te levou, Ele continua com você. Ele está dizendo para você: não importa o que você esteja passando, aonde você está, eu estou com você. O que você está passando, eu estou observando, eu estou te vendo e eu estou com você. Essa mão continua, ela continua com você. Você pode estar no vale sozinho, só você, sem a sua família, mas você não está sozinho, porque Deus está com você. Deus está com você, e é nessas horas que nós queremos desistir das coisas, sabe por quê? Porque, eu estou sozinho, ninguém olha para mim, ninguém está nem aí para mim. Não, Deus está olhando para você, Deus está com você, Deus te levou para você clamar, e Ele está lá te conduzindo. E o verso 2 diz isso: Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam o quê? Muito seco. Queridos, vale não é para deixar você parado. Por isso que o povo fica prostrado, por isso que nós prostramos diante das dificuldades, por isso que nós assentamos e desistimos. Mas a mão do Senhor diz que a mão levou o profeta a andar pelo vale.
Mesmo no deserto nós não podemos parar, mesmo no vale nós não podemos parar de caminhar, queridos. Eu aprendi algo, que quando eu não posso correr, eu ando, quando eu não posso andar, eu rastejo, mas nunca pare de caminhar. Salmo diz o quê? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não diz mesmo que eu morra, mesmo que eu pare, não, ele diz mesmo que eu ande. Então esse vale não é para você ficar parado, esse vale é para você andar. Deus está te conduzindo, sabe para quê? Para você ter uma visão completa do vale que você está passando, e eu estou passando, do que é a cidade, do que o país, do que o Brasil, do que o mundo está passando. Precisamos compreender isso. A visão não é para mim, para você ficar parado. Queridos, essa igreja recebeu algo do Senhor, recebeu um chamado para trabalhar em célula, para resgatar vidas através desse instrumento que é as células, e essa visão ela não pode parar, essa visão não pode parar. Nós recebemos, estamos no vale, mas não podemos parar com essa visão que os nossos pastores receberam, essa unção que eles receberam, para continuar a ganhar vidas, continuar pregando o Evangelho. Mas vem isso, nós paramos, desistimos, não, acabou, não acabou nada não, queridos, porque a mão do Senhor está conosco, aleluia, e ela está conosco, e essa visão vai nos fazer andar. Eu e você, nós vamos andar, não importa se está seco, não importa se está frio, nós vamos continuar andando rumo ao Rei da Glória, rumo àquele que nos chamou, rumo àquele que nos alistou, rumo àquele que morreu por mim e por você. Por isso nós não podemos parar. Isso é sério, que todo vale, querido, quer fazer você parar. Todo vale. Mas Deus me pediu dizer algo para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo na sua vida, família, ministério, liderança, trabalho, estudo, faculdade, ela vai andar no nome do Senhor Jesus Cristo. O que estava parado não está mais, e vocês vão entender. O que estava parado não está mais parado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está te pegando por dentro, e hoje ele te levanta como homem, como mulher, no dia de hoje, como já tem, aleluia, como já tem levantado muitos homens, muitas mulheres, que o seu lugar não é prostrado, o meu lugar não é prostrado. O lugar da igreja é de pé, o lugar da igreja é pregando o Evangelho, o lugar da igreja é continuar andando, independente da circunstância. Viver quando tudo está bom, é bom ser igreja quando tudo está bom, mas quando não está bom, aí que eu quero ver ser igreja, aí que eu quero ver se levantar, aí que eu quero ver professar o Senhor Jesus Cristo realmente como Senhor e Salvador, professar a nossa fé, acreditar. Não é acreditar algo em vão não, queridos, é viver a fé, é viver o dia a dia, é saber que Ele pode te levantar, é saber que Ele pode mudar esse vale, é saber que Ele pode transformar a sua vida, a sua situação, o seu estado, não importa, é um momento onde Deus pode restaurar aquilo que você tanto busca, mas nós não podemos ficar parados, queridos, nós não podemos. Então nós precisamos andar, sabe por quê? Porque se eu não ando, queridos, muitas coisas também não andam ao meu redor, porque o pessimismo, porque a negatividade, muitas vezes ela nos contamina. Às vezes nós somos contaminados por alguém que está precisando de ajuda, alguém que está caído, alguém que se encontra num vale. Agora estou falando para você que é profeta do Senhor, é você que foi escolhido como profeta do Senhor. Estou falando para você. Às vezes tem pessoas ao seu lado que está caída, às vezes tem pessoas ao seu lado que está precisando de uma palavra, às vezes tem pessoas do seu lado que está precisando você declarar uma palavra, profetizar sobre a vida dela, e você não está andando. E Deus está te levando neste vale para você voltar a ser profeta, retirar a sua harpa, retirar o seu instrumento e voltar a profetizar como Deus te chamou. Como eu posso querer que o meu casamento anda se eu estou parado? Como que eu posso querer que o meu ministério cresça, frutifique se eu estou parado? Como eu posso querer que vidas sejam salvas, ganha para Jesus, se eu estou parado?
Como que eu posso querer que os meus filhos retornem à casa do Senhor se eu estou prostrado e não faço nada? Então Ele está levantando profeta no dia de hoje, profeta dentro da sua casa, Ele está levantando profeta no trabalho, Ele está levantando profeta, pais que profetizam sobre os seus filhos, pais que declaram vida de Deus sobre seus filhos, marido e mulher que declaram vida de Deus sobre seus casamentos. É isso que Deus está dizendo. Ei, ande, você foi escolhido como profeta, e profeta do Senhor, queridos. Deus me trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Ei, acabou a harpa, não está mais pendurada, não está mais no canto não. A harpa é para tirar, é para começar a usar de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. O verso 2 diz que o profeta foi levado a andar de um lado para outro. Ele teve uma visão completa. Sabe por quê? Porque no vale não tem espiritualidade. Tem muitos que andando no vale achando que está espiritual e não está. No vale não tem espiritualidade, no vale tem frieza. Quando nós não conseguimos adorar o Senhor, levantar a mão, abrir a nossa boca, é frieza. De dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, obrigado pela minha vida, pelo milagre todos os dias de acordar. Quando eu não consigo mais isso, é frieza. E no vale há frieza, no vale há silêncio, no vale não há vida, no vale há dureza, sequidão, a sequidão. Os ossos estavam todos endurecidos, e muitas vezes no vale o nosso coração fica endurecido. Não queremos dar o perdão, não queremos aceitar o perdão, é do meu jeito e pronto, e acabou. No vale nós ficamos endurecidos, travamos. Eu sou eu não abro mão do meu pensamento, eu não abro mão da minha teologia, eu não abro mão dos meus. A única coisa, querido, que a gente não pode abrir mão é mão dos princípios da palavra de Deus, querido. Ele é autor e consumador, Ele é o top, Ele está acima de todas as coisas. Esses são princípios, esses são princípios. Mas no vale há dureza, no vale há coração duro, a inércia. Fernando, 2020 não andou nada para mim. Ei, olha para lá, não andou para ninguém, mas você continuou andando. Se você está aqui, queridos, é porque Deus permitiu. Deus continua e está te conduzindo neste vale. Sabe por quê? Porque se Ele não tivesse um propósito, sobre aqueles ossos, sobre aquela visão, sobre aquilo que Ele queria falar para o profeta e sobre a nação de Israel, aqueles ossos estavam enterrados. Fernando, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, porque aquele acidente que não te matou, é porque você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe aquele assalto que Deus te livrou? É porque Deus tem um propósito na sua vida. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender, queridos, é isso. Se a sua casa não tem espiritualidade, você tem. Pegou? Se o teu esposo não tem, você tem. Não se dobre, não se frustre, não se prostre diante dessas dificuldades junto com ele. Se o teu filho não tem espiritualidade, papai e mamãe, você tem. Você é o que vai impulsionar, você é o que vai ajudar. No teu trabalho, não, só tem eu de cristão lá, não tem problema, Deus te levantou você lá. Você é espiritual para estar lá, viver os princípios do Senhor. Outra lição, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Deus, só tu sabes. Sabe o que significa isso? Ouvir a voz de Deus. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver? Eu preciso escutar, isso é ouvir a voz de Deus. O que alimenta a alma é a voz de Deus, queridos. Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu posso ver que Deus fez para alguém. Sabe por quê? Porque Ezequiel não iria responder para Deus o que ele ouviu, e sim do que ele estava vendo. Por isso a pergunta de Deus no dia de hoje para mim e para você: essa situação na tua casa pode ser resolvida? A situação no seu ministério, no seu casamento, com os teus filhos, pode ser resolvida? Não sei o que estou te perguntando, Deus está te perguntando para você. Essa situação que você está enfrentando no seu trabalho, pode ser resolvida?
Se você responder para Deus com os teus olhos, você vai dizer não. Mas Ezequiel respondeu: só tu sabes. Só tu sabes. E era isso que Deus queria ouvir do profeta. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser Deus e resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira. Por isso que num vale que nós estamos passando, se Deus perguntar para mim, eu falar assim: Senhor, não tem jeito, é impossível, é impossível. Por isso que o Salmo 37:4 ele diz: ei, descanse no Senhor, deleite-se no Senhor. Descanse no Senhor, deleite-se no Senhor, se prostra diante do Senhor. É isso que ele diz. O verso 4 diz: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui para o profeta? Obedeça. Falta isso para mim e para você, obedecer aquilo que Deus nos manda. Muitas vezes nós estamos presos, engessamos o Espírito Santo nas nossas vidas, não queremos, não ouvimos eles, vemos o agir dele, mas travamos, engessamos o Espírito Santo, engessamos ele, não obedecemos aquilo que ele nos diz, não obedecemos aquilo que tem para mim e para você, que já foi declarado, já foi derramado. Nós não obedecemos. Deus disse: profetize. Interessante isso aqui também, queridos. Deus está dizendo a Ezequiel: profetize. Na exegese, profetize significa trazer eu para o ambiente. Vocês pegou? Sim ou não? Não? Vou falar de novo. Profetize significa trazer Deus para o ambiente que você está vivendo. Alguém pegou? Alguém pegou? Então não sou eu que profetizo. Quando eu profetizo, querido, não sou eu que mudo as cadeiras, não sou eu que mudo os ossos, não sou eu que mudo nada não. Mas quando eu profetizo, eu trago Deus para o meio do vale. Eu trago Ele para o meio da situação. Por isso que o diabo quer fechar a sua boca. Por isso que o diabo não quer que você ora. Por isso que o diabo quer que você fique prostrado. Por isso que o diabo quer que você não ande. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: ei, o Espírito do Senhor está sobre você, e Ele me fez andar sobre todo o vale. E eu declaro isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nada na tua casa vai parar. Nada. Espírito Santo. Ei, você tem que trazer Deus para o ambiente. Vocês entenderam? Você tem que trazer Deus para o ambiente que você está vivendo. Não é você ir até Ele, não. É profetizar e dizer: Senhor, desce aonde eu estou aqui, Por isso que Ele fala, por isso que Ele diz para o profeta: ei, profetize, porque você não pode fazer nada. Mas quando você profetiza, eu estou no ambiente, eu desço no ambiente, eu desço na sua casa, eu desço na sua vida, eu desço no seu casamento, eu desço na sua alma, na sua aflição. Eu estou lá. Por isso que eu quero agora, te dou 30 segundos. Comece a profetizar no nome do Senhor. Profetize sobre a sua casa. Profetize, abre a sua boca. Abra sua boca, não deixe o diabo para lá. Profetize e fala: Senhor, a minha casa é sua, a minha casa é vida, os meus filhos são a herança do Senhor. Nada vai me parar, nada vai me prostrar. Um rio de Deus começa a correr sobre este lugar. Um rio de Deus começa a correr. O Espírito Santo vai passando, e ele vai indo, e ele vai indo, e ele vai te pegando, e ele vai te pegando, e ele vai te pegando. Você está trazendo Deus para o ambiente. Traga Deus para esse ambiente. Aleluia.
gerar em vocês. A palavra de Deus, que preste atenção naquilo que você... Isso significa unidade. Para andarmos e chegarmos, nós precisamos estar unidos como igreja, como irmãos, como família. Mesmo foco, mesma visão. Não importa o vale, mas mesmo foco, mesma visão. Vocês pegaram essa? Segundo, nasce os tendões, nasce os nervos. Isso significa sensibilidade. Hoje o Senhor está dando sensibilidade do Espírito Santo para você. Sensibilidade. Deus está te dando uma sensibilidade para você forte, firme. Uma sensibilidade que você ouve a voz do Senhor. Não ouve ruídos do mundo. Presta atenção. Todo mundo achou que passava para um lado, o Deus vinha do outro. Não, Deus veio numa brisa suave. Ouvindo a voz de Deus vai te dar sensibilidade. Aleluia, eu creio nisso. Outro, nasce a carne. Carne significa força. Se você está fraco, Deus está hoje te dando força. Força. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está te dando força. Força é força para a igreja. E quando eu e você temos força, nós temos força para caminhar, para andar. Nasce pele, nasce a beleza, nasce a multiplicação. Deus vai trazer tudo isso para mim e para você, queridos. Tudo isso para mim e para você. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. O verso 10 diz: profetizei conforme a ordem recebida, e todos aí, oh aleluia, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. E diz o texto, finaliza: era um exército enorme. O exército não é só aqui não. O exército é enorme. O exército é enorme. O Espírito entrou nos corpos deles e eles foram ressuscitados. Hoje eu posso ver um grande. Hoje eu posso ver um grande exército sendo levantado. Eu posso ver você sendo levantado. Eu posso ver você servindo ao Senhor. Eu posso ver teu filho aqui servindo ao Senhor. Eu posso ver você adorando ao Senhor. Eu posso ver você como um homem e uma mulher de oração, de busca incansavelmente. Eu posso ver um grande exército. E para entender melhor, o capítulo 2 diz o quê? Fique em pé. Eu quero falar contigo. Antes de Deus levantar um exército, preste atenção. Antes de Deus levantar um exército, bate no peito assim, bate no peito. Ele levanta eu. Ele levanta você. Antes de Deus levantar um grande exército, Ele levanta você dentro de casa. Ele levanta você, homem, dentro de casa. Ele levanta você, jovem, dentro de casa. Antes de um grande exército, Ele levanta você. Um exército caído não levanta.